A paz do Senhor, amados. A palavra hoje está em Isaías 48, que diz assim: Versículo 1: Ouve isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazei menção do Deus de Israel, mas não em verdade, nem em justiça. E no versículo 2 diz: E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Bem, nesse versículo 2, continua dizendo que o Deus de Israel firma sobre aquela santa cidade. Todos naquela cidade conhecem o Deus de Israel. Toda aquela cidade conhece o exército do Senhor, porque sobre o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Quando nós falamos o tempo inteiro que Deus ele criou o exército, né? Eu falei sobre isso em outros vídeos. Deus ele fala lá em Gênesis, né? Está lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 1. Eu fiquei devendo para vocês da outra vez, não sabia se era o 1, mas eu sabia que era no final do 1, início do 2. Então está lá no capítulo 2, no versículo 1. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Deus, ele criou todo o exército dele. Então, vamos prestar atenção em Isaías 48, no versículo 2, que diz assim: E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. E o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Bem, o Deus de Israel, todos naquela cidade sabiam que o Deus de Israel é o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o nome de Deus. Assim confirma lá em Gênesis que Deus criou o céu, a terra e todo o seu exército. Deus, ele é um Deus que tudo pode, é o Deus dos exércitos. Ele entra em batalha, ele quer vencedores, ele quer pessoas que não têm medo de enfrentar o demônio dentro de casa. Porque muitas das vezes acontece coisas dentro de casa, na família, porque falta coragem daqueles cristãos a repreender o mal, a fazer um jejum consagrado a Deus, porque certo tipo de demônio só sai com jejum e oração. Então, os cristãos, aqueles que creem em Deus, aqueles que acreditam que Deus pode fazer, eles têm que ter uma autoridade, eles têm que ter essa autoridade. Ah, mas eu não quero problema. É para quem quer, para os corajosos, os cristãos verdadeiramente, aqueles que quando chegar até Deus, Deus vai conhecer o nome deles escrito no livro da vida. Momento agora do fato real, da experiência. Eu digo para vocês, eu estava fazendo uma campanha de oração na vida de uma pessoa e ensinei ela a fazer o jejum. O jejum é para repreender todos os males, porque Deus, ele colocou Jesus nesse mundo para nos ensinar. E Jesus, o que ele nos ensinou? Que certo tipo de demônio só sai com jejum e oração. Ah, Vanessa, mas eu não consigo, eu tomo remédio, eu não posso. Então você não crê em Deus. Porque quando nós cremos em Deus, nós não tememos nada, apenas a gente crê, apenas a gente toma posse, apenas a gente faz acontecer, apenas a gente acredita. Eu tenho experiência para provar isso. Não estou induzindo ninguém a fazer nada sem fé, porque aquele que não tem fé o suficiente, nada vai acontecer na vida dele. Eu estou chamando os valiosos de Deus, estou chamando os guerreiros valentes, o exército de Deus a se colocar de pé, aqueles que realmente crê, aqueles que realmente Deus ouve a sua oração, aqueles que realmente crê na palavra de Deus. Então não estou impondo nada, só estou dando uma experiência de vida que vale a pena a ser seguido.
Então vamos para a experiência. Comecei a ensinar e aquela pessoa começou a fazer. Ungiu uma água, consagrou a Deus. Por que consagrou a Deus? Porque na palavra de Deus diz que tudo que você levantar os céus e consagrar a Deus, pedindo a Deus para abençoar, Deus abençoará. Então se você levanta ali uma água e consagra a Deus aquela água e pede para Deus abençoar, Deus vai abençoar. Senão ele não abençoava a sua comida, seu alimento. Porque o pão de cada dia nós devemos agradecer todos os dias que a gente senta sobre a mesa. Então, quando você senta sobre a mesa, você faz o quê? Deus, eu consagro o meu alimento a ti e te peço que abençoa para mim. Multiplicai-vos. Deus, ele vai abençoar. Então, para os ignorantes no assunto, eu estou só colocando esse termo aí para que eles saibam que tudo que você levantar aos céus e consagrar a Deus será abençoado caso Deus queira. Então, pede com jeitinho a Deus, fala: Deus, eu consagro a ti esta água, em nome de Jesus, o teu filho, eu peço que o Senhor abençoa para mim, para transformar num remédio santo e sagrado, que aonde eu jogar, se eu tomar, o Senhor possa, Senhor Deus, retirar tudo que não presta. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Olha que maravilha, né? A humildade faz toda a diferença. E aí você joga sobre a casa, você bebe, coloca lá para sua família tomar. E aí Deus, porque nós somente oramos, é Deus quem faz a grande obra. E naquele momento, algo vai acontecer, você vai sentir na sua alma aquela virtude de Jesus Cristo. Você vai sentir o alívio, a cura, a libertação. É só você crer que você verá o oculto escondido de todas as coisas. Somente crer. E aí o que acontece? A magia acontece. Mas olha o que aconteceu. Tudo isso aconteceu, mas quando o homem chega em casa, aquela mulher que estava ali fazendo as coisas para Deus, se fortalecendo, né, uma coisa de cada vez, e aí o marido começa a usar palavras que ela vê que não é do feitio do marido, quer dizer, o inimigo entrou ali através do esposo, falando na boca deles, e ela não conseguiu fazer o quê? Ela ficou o tempo todo: Senhor, eu repreendo todos os males da minha casa, passava o pano na casa, jogava água ungida, eu repreendo todo o mal da minha casa. E naquele momento, quando o marido chega daquela hora, em vez dela repreender o mal, eu repreendo todo o mal da vida do meu esposo agora, em nome de Jesus, e expelisse uma água sobre ele ali, o mal cairia por terra na hora. Mas naquele momento, ela cedeu, abaixou a cabeça, não repreendeu o mal. É fato verídico. Ah, Vanessa, mas isso acontece. Se eu digo que acontece, é porque acontece. Porque eu sou uma pessoa de fé. Eu já fiz isso várias vezes. Eu repreendi o mal. Você sabe por quê? Quando você ora e entrega tudo nas mãos do Senhor, o inimigo ele vai tentar se levantar, mas é para cair. O inimigo de Deus vai falar na boca do seu esposo, do teu filho, da tua filha, de teus pais, de teus amigos, das pessoas que te rodeiam, no trabalho. Ah, Vanessa, mas como? Por quê? Preparaste uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Quem senta na sua mesa? Quem senta sobre a mesa com você? Quem senta? Se você está no trabalho, quem senta sobre a mesa contigo para almoçar? Se você está em casa, quem senta sobre a mesa com você para almoçar, para jantar, para fazer as refeições? Então, aonde você está, com quem você está, é o seu próximo. Então, preste atenção. A palavra ela tem poder. A Bíblia não está ali escrita à toa. Está escrita para ser cumprida na nossa vida, para a gente ter vigilância, orar e vigiai. Porque nós somente oramos, é Deus quem opera o grande milagre. Se a gente não conhece o Deus guerreiro que nós temos, que é o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. Não é isso que está dizendo aqui nesse versículo
2 do capítulo 48 de Isaías, e é como está escrito lá em Gênesis, que Deus criou o seu exército. Então é isso aí. Então, se você tem esse Deus forte, guerreiro, ele só quer vencedores guerreiros. Então, lute uma luta espiritual. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas com a potestade, onde a gente não vê. E a brecha, não importa se eu já jejuei hoje, eu já consagrei tudo e tal, mas não dê brecha para o inimigo agir na sua boca. As brechas podem acontecer. E o que são as brechas? As brechas é tudo aquilo que não provém do Senhor que você puxa para sua vida. Se você não repreende uma pessoa que precisa ser repreensiva, o que acontece? Você precisa repreender aquela pessoa, mas você não quer. Estou cansada, hoje eu não quero fazer, né? Então, isso é descontado sobre a sua vida. A gente tem que repreender. Um dia eu cheguei, uma pessoa da igreja, que eu não vou citar muito aqui, mas é uma pessoa líder de igreja. E esse líder de igreja, eu cheguei perto dele e falei que bom que Deus, ele assujeita Satanás debaixo de nossos pés. Deus, ele assujeita o demônio debaixo de nossos pés. E ele falou, não, Vanessa, isso é mentira. Eu falei, mentira? Até agora eu espanto o demônio em nome de Jesus. Em nome de Deus a minha luta é. E eu não vi nada disso, ao contrário. Então eu não falei nada para ele naquele momento. Cheguei em casa, orei a Deus, pedi resposta a Deus, para que Deus falasse comigo pelas madrugadas, jejuei e fui ter com Deus. E Deus colocou no meu coração para investigar a vida desse líder de igreja. E eu comecei a investigar, porque o senso de investigação vem desde o tempo de Deus, quando houve aqueles espias que foi espiar a terra que Deus prometeu, lembra disso? Lá em Moisés, né? Então foi enviado os espias para saber se a terra era boa, se era fértil, né? Quais eram os tipos de pessoas que estavam naquele lugar. Então, assim somos nós. Nós temos que investigar as coisas que estão ao nosso redor. Deus nos incomoda às vezes para que isso aconteça, né? Alguma coisa, não tem a mãe que sente assim, olha, o filho está quieto demais, tem alguma coisa errada? Pois é esse sentimento que Deus coloca em nós. E aí comecei a investigar sobre os pessoal mais antigo da igreja. E eu fiquei sabendo que quando ele estava orando, colocando as mãos sobre uma pessoa, o demônio daquela pessoa pulou nele, jogou ele por terra, né? E aí ele acabou sendo envergonhado, como diz a palavra de Deus. Aquele que não está santificado diante de Deus, é como que se diz, né? A palavra de Deus tem uma parte que fala assim, eu conheço Elias, conheço Jesus, mas você eu não conheço, e os demônios voou para cima dele. Então foi o que aconteceu. Do jeito que estava na Bíblia, aconteceu na vida dele. E aí ele não acreditou quando eu falei com ele um tema da Bíblia onde Deus assujeita Satanás, o demônio, debaixo de nossos pés. Ele não acreditou, mas ele teve os motivos dele, eu não podia julgar ele teve os motivos dele. E na investigação que eu fiz, eu descobri isso, mas eu questionei a Deus o porquê que isso aconteceu com ele. Porque eu também fazia esse tipo de trabalho, né? De expulsar demônio, eu não fazia, eu faço até hoje. Mas era mais frequente. E aí eu descobri que ele tinha umas fornicações, né? Porque homem, geralmente, se ele não tomar conta, a fornicação toma conta dele. Então ele tem que se vigiar. O homem, ele tem um negócio de ter muita orgias, né? Eu não sei se mulher tem muito isso, mas eu vejo muito homem tendo. Mas a mulher talvez deve ter também, então não sei. Então não quero julgar ninguém, então é o que eu tenho de experiência para contar para vocês. Então essa experiência que eu estou contando para vocês é fato verdadeiro, é verídico. Eu estou contando uma história real. Aquele que já passou por isso, aqueles que puder comentar aí para mim, se já passou por isso, se tem alguma coisa que bloqueia os seus pedidos com Deus, se tudo que você pede a Deus, Deus não responde, comenta aí.
Eu tenho o prazer de poder ensinar aqui nos meus vídeos sobre isso. Muitas das vezes a gente tem que reformular a pergunta diante de Deus, porque Deus, ele não como que eu posso dizer? Deus, ele é muito inteligente. E às vezes nós pedimos de forma errada para Deus, que ele fala, não vou te dar, isso vai te prejudicar, porque ele compreendeu de um jeito. Então, quando você reformula a pergunta para Deus, ele entende. Então, eu sempre falo com as pessoas que me rodeiam, que tem um problema, que chega, Vanessa, eu não consigo chamar a atenção de Deus. Então, eu dou ali aquelas dicas, né? Que é experiência própria, não tem? Que você viveu aquilo ali na pele. Então, você pode dizer com toda a certeza do mundo. Então, o que eu digo aqui no meu canal é com toda a certeza do mundo. E se a pessoa bater o pé comigo, não acontece, eu vou falar, então você nunca conheceu o Deus que eu conheço. Porque o Deus que eu conheço é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor que age e faz, é o Deus que muda história, porque Deus fez isso com a minha vida. Deus, ele está fazendo com muitos cristãos, e aquele cristão que reconhece o trabalhar de Deus, ele tem privilégios de obter tudo que ele quer conforme a vontade de Deus, porque nem tudo que a gente quer é bom para nós, e Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar. E lembrando aqui que esse capítulo 48 de Isaías, ele fala sobre as promessas de Deus para com Israel. São as promessas de Deus sobre Israel. O povo que Deus escolheu. Deus, ele tem promessa. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele age e faz. Aquele que é fiel a Deus, Deus é fiel a ele. Então, faça o seu melhor. Comente aqui. Se há algum problema na sua vida que você não está conseguindo resolver, comente aqui. Eu vou te dar uma dica. O jejum consagrado a Deus. Começou o jejum, Deus? Primeiro você abre a palavra do Senhor, né? Pergunta a Deus ali, consulta a Deus. E se Deus aprovar esse jejum, consagre esse jejum a Deus. E quando você iniciar, você ora. Quando você terminar, você entrega o jejum a Deus. Deus recebe esse jejum. Que esse jejum, Deus, que eu estou entregando ao Senhor, Deus, eu possa ver mais e mais frutos dele. Conversa com Deus. Conversa tudo que você tem para conversar com Deus na simplicidade, na humildade. E lembre-se, Deus, ele tem uma estrutura muito maior do que nós pensamos. Ele é muito inteligente e sábio. Então pede um pouco de sabedoria e inteligência para Deus. Pede que o Espírito Santo de Deus esteja sempre contigo para te iluminar. Pede isso a Deus. Não esqueça de pedir, porque a palavra de Deus disse, batas e eu abrirei, peças e eu te darei. Há muito tempo atrás, na minha caminhada, eu escutava os outros falando, não precisa pedir que Deus sabe. É mesmo, então lê a história de Moisés, porque eu acho que você não leu a Bíblia. Porque na história de Moisés, aquele povo tinha sede e fome. Mas ele só obteria pão e água se Moisés fosse ter com Deus e orar. E aí ele ia ter, e o que Moisés falava? Deus, esse povo precisa comer, precisa beber, eles estão querendo. E aí Deus dava. Então eu não entendo muito bem os ensinamentos das pessoas antigamente de que não é para pedir nada. Então fique atento, porque aquele que não lê a Bíblia, a primeira coisa você pergunta para a pessoa que está te passando alguma coisa da parte de Deus. A pessoa que está te levando algo da parte de Deus, você fala assim, você lê muito a Bíblia? Você lê com frequência? Quais são os temas favoritos seu? Pergunta. Porque se essa pessoa não lê a Bíblia, vigia. Orai e vigiai. Mas lembre-se, Deus, ele capacita no momento certo, na hora certa. Então não importa de onde vem a palavra de Deus, porque Deus deu voz até uma mula, né? Então vigia. Se você está orando a Deus para que Deus fale com você, Deus vai usar quem ele quiser. Ele pode usar uma criança, pode usar quem ele quiser. Por isso você deve vigiar, porque se você é uma pessoa de oração, você ora a Deus e quer resposta, você vai obter. Agora, se você não está ali orando, pedindo a Deus resposta, uma pessoa chega e te entrega algo,
Você tem que descobrir de onde é a fonte, se realmente é de Deus, se realmente não é. Ah, Vanessa, como eu vou saber disso? Orando a Deus. E você vai jejuar e você vai orar a Deus e você vai perguntar: Senhor, me responde, Senhor Deus, eu preciso saber. Fala na tua palavra, Senhor Deus. É do Senhor o que foi dito e você abre a palavra de Deus. No momento que você consulta a Deus, que você abre a palavra de Deus, aonde você bateu o olho e leu, é a sua resposta. Ah, Vanessa, mas eu não entendi nada. Então peça o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, me ensina a entender o que Deus quer me dizer. Vem, Espírito Santo, clareia minha mente. Deus, me ajuda. Envia o teu Espírito Santo, eu preciso saber o que o Senhor quer. E nesse momento, Deus pode até falar na sua consciência. Deus pode, porque a voz de Deus é maravilhosa. Aquele que já escutou sabe do que eu estou falando. Aquele que nunca escutou, paciência, começa a buscar a Deus, perseverar, que você vai escutar também. Porque é tudo fatos reais, é verdadeiro, existe. Muitas das vezes eu temo por aquelas pessoas que ainda não conheceram Deus. Mas eu sei que aquelas pessoas que são ignorantes sobre o assunto Deus, Deus ele tem misericórdia sobre a vida deles. E eu sei que Deus está providenciando algo especial para eles, porque você é especial para Deus. Deus ele vai dar um jeito de chegar no teu coração. E quando ele chegar no teu coração, eis que estou à porta e bato. Se me deixares entrar, eu entrarei, cearei contigo e você comigo. E Deus estará para sempre na sua vida. Mas nunca coloque ele para fora. Por mais que as tempestades e provações venham sobre a sua vida, nunca esqueça que Deus sabe de todas as coisas. Muitas das vezes, não é a você que Ele está punindo ou cobrando. A salvação é individual. A salvação é individual. Lembre-se disso. Muitas das vezes coisas ruins acontecem. Não é para nós, mães. Muitas das vezes as coisas acontecem porque Deus ele quer prestar conta da vida de cada um de nós. E muitas das vezes uma mãe cria um filho de um jeito, mas o filho faz coisas erradas lá fora. E às vezes foge do controle da mãe, porque às vezes a mentira tomou às vezes ali, né, aquele coisa. E até a mãe ter o conhecimento daquilo para poder estar orando, mas a mãe tem que orar o tempo inteiro, não é verdade? Eu falo da mãe, mas também pode ser o pai, né? Pode ser os irmãos, né? Filhos, todas as pessoas, né? Todas as pessoas. Muitas pessoas estão por aí passando por provações difíceis e que às vezes é para Deus fortalecer ela e ensinar ela que é individual. É individual. Muitas das vezes sofremos pelas outras pessoas que a gente ama. Mas Deus, Ele é comigo, Ele é com eles. Eles têm que buscar, assim como eu busco a Deus, eles também têm que buscar. Eis que estou na porta e bato de cada um. O coração é individual. É terra que ninguém anda a não ser Deus. Então, Deus ele vai em cada coração especificamente. E cada coração tem que estar ali fiel a Deus. E aqueles que não estão, vai ser provado. Assim como todos nós vamos ser provados. E nem tudo é culpa sua. Nem tudo é culpa sua. Pode ser a culpa daquele próximo também. Pode ser a culpa de um daqueles membros da família que não quer buscar a Deus. Quem quiser colocar aqui nos comentários alguma pergunta sobre o assunto, quiser deixar um assunto que eu possa trazer aqui, se eu tiver uma experiência de vida, eu vou trazer com o maior prazer, porque a gente tem que ser testemunho de Cristo, a gente tem que passar para frente o que a gente já passou, as experiências de vida, é isso aí. Eu tenho uma historinha para contar também de uma pessoa que fez um pacto com o demônio e eu fui orar, né, na casa dele e quando eu orava, eu perguntei a ele: você aceita Jesus como seu único Salvador e Senhor? Sabe o que ele me disse? Agora no momento não. Agora no momento não. Mas quando eu estiver pronto eu te falo. Eu falei: amém. Assim seja. Glória a Deus. Quando você estiver se sentindo melhor e quiser conhecer Deus, eu vou estar aqui. Porque eu tinha orado para ele, orei para tudo na casa dele, tudo. E naquele momento eu levei aquele baque, porque eu não sabia que era, não tem como eu explicar
explicar aquele momento. Não tem como eu explicar. Mas quando eu cheguei em casa, eu comecei a orar a Deus. Foi quando Deus me revelou isso que eu tô falando para vocês, que a salvação é individual. Adianta a mãe orar e conversar com Deus? Adianta. O que acontece? Deus, naquele momento que o servo do Senhor ora a Deus, para Deus proteger um ente querido, um familiar, ou ir em qualquer lugar, Deus vai, pode crer que Deus vai. Ah, Vanessa, mas o que acontece depois? Vou te dizer o que acontece depois. Deus vai até a porta do coração, eis que estou à porta e bato, se me deixares entrar, eu entrarei, cearei contigo, você comigo, permanecerei na sua vida. Aí o que acontece? A mãe ali orando, Deus vai lá até o coração do meu filho, aí o que acontece? Bate, 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 Deus, e o filho não abre a porta. Acontece, Deus que me livre e guarde, uma tragédia. A mãe chora, chora, chora com peso na consciência, porque isso, porque aquilo. A fé se abala. Aí eu pergunto, cadê a verdadeira fé? De acreditar e de colocar tudo nas mãos de Deus. Vanessa, mas é difícil. É difícil, eu tô falando que é fácil? Em nenhum momento tô falando que é fácil. Nem Jesus pregou facilidade. Em nenhum momento Jesus pregou facilidade. Ele falou, neste mundo tereis aflições. Em nenhum momento Deus disse que seria fácil, mas Ele disse que nós venceremos como Jesus venceu. Então eu digo para mães e pais, porque pais tem que ser pais e mãe tem que ser mãe. O que eu tenho para dizer para vocês, ore para os seus filhos, ore para o seu esposo, o esposo ore por sua esposa. Creia em Deus, coloca tudo nas mãos de Deus. Deus proverá para você. Se tudo der certo, continue adorando. Se não der, continue adorando. Porque Deus, a salvação é individual. Deus, ele vai tratar com cada um. Se você estiver posicionado, Deus vai fazer de tudo para salvar aquele que não está posicionado. Deus, ele vai lá, ele vai bater na porta, ele vai mandar profeta, ele vai fazer de tudo por você que crê. Ele vai fazer o impossível. E se Deus não conseguir chegar no coração pelo livre-arbítrio, né? Porque pelo livre-arbítrio Deus não pode ultrapassar a porta, né? Ele bate. Ele não pode invadir. Mas Satanás pode invadir. Então vigia. Vanessa, mas Satanás só vem com a permissão de Deus. Pois é, 1000 anos ele ficará preso. E 1000 anos será solto. Já é a permissão de Deus, você não acha? E neste mundo, Deus já entregou na mão do maligno. Então eu acho que permissão ele já tem o suficiente, né? Para agir na vida das pessoas. Lembra da história de Jó? Jó não pecou, mas Satanás falou, Deus, é porque você dá tudo a ele, por isso que ele te ama. E Deus deu a permissão para provar Jó. Então se Deus deu permissão para provar Jó, que era tão fiel a Deus, orava até pelos pensamentos do filho, caso eles viessem ter, imagine nós. Deus, ele nos prova todo o tempo. E vai haver pessoas dizendo para você, Deus não prova a gente. Aí você fala, nossa, sua Bíblia é maravilhosa, me prova isso na Bíblia. Porque Deus, ele fala de certas formas na Bíblia, que aquele que realmente estuda a Bíblia ali e pede o Espírito Santo, vai ver que o que ele fala de um jeito, no outro ele está lá refazendo um outro sentido. A Bíblia tem disso. Você lê de uma forma que lá fala algo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo da serpente. Olha só. Deus fala assim, faz a imagem da serpente e aquele que adorar ali a serpente, que pedir a cura, vai ser curado. Mas pensa, Deus fez isso porque aquele povo era de dura cerviz. Não que Deus queria que eles fizessem, mas era porque Deus estava cansado daquele povo. Então Deus fez isso. Porque Deus, ele também estava testando a fidelidade daquele povo. E se vocês perceberem, aqui em Isaías 48, no versículo 3, 4,
e 5, vocês vão ver que Deus, Ele faz coisas para ver o coração da pessoa. Porque Deus, Ele criou um povo para Ele, o povo de Israel. Mas aí, esse povo era de dura cerviz também. Versículo 4. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Versículo 5. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissestes: o meu ídolo fez estas coisas, o meu ídolo fez essas coisas, e a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as mandou. Pensa bem, Deus, olha só, por isso te anunciei desde então e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesse que foi ídolos. O que significa? Os profetas de Deus começam a avisar os servos do Senhor, os chamados, os escolhidos, aquele que Deus ama. Deus já envia profetas para poder chamar eles, para que eles não venham conhecer deuses que depois acham que é deuses que está fazendo. Mas não, é Deus. Então Deus, Ele chama antes e mostra o poder dele antes. Ele que ensina tudo antes. É o primeiro amor, não tem? O primeiro amor que eles falam, né? Eu vim pelo seu primeiro amor. Porque Deus, Ele chamou, a pessoa aceitou, e aí a pessoa nunca mais se desviou, mas se aprofundou em conhecer Deus verdadeiramente, com experiências, né, de jejum, oração, madrugada. E aí conheceu Deus verdadeiramente, foi pelo primeiro amor. Então toda a experiência que essa pessoa tem para contar, experiências de vida, vem sido trazida por outras vidas, né? E tanto pela nossa, tanto por outras vidas, e aí forma o testemunho. Somos testemunho de Cristo. Amém? Bem, então vamos ficar por aqui, né? Até esse versículo 5. O nosso Senhor Deus é o Senhor dos exércitos. Vamos recapitular. O Senhor Deus é o Senhor dos exércitos. Deus, Ele chama aquele que Ele ama. Temos o coração de dura cerviz, mas nós temos que aprender a orar e confiar em Deus, porque nós somente oramos, é Deus quem faz a grande obra. Então, fica aqui todos os ensinamentos que Deus passou para o meu coração para passar para vocês, e que Deus te abençoe. Então, vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, eu venho apresentar, Senhor Deus, todas as pessoas que nesse momento estão ouvindo, Senhor Deus, essas palavras que o Senhor colocou no meu coração. Deus, que esse canal possa levar a paz, a prosperidade, a conversão a todos os corações que aqui escuta, Senhor Deus, que vê esses vídeos, que o Senhor possa abençoar a vida deles, Senhor Deus, tremendamente. Envia o Espírito Santo, Senhor Deus, para eles, para estar com eles todos os dias, Senhor Deus, que eles observem a Tua palavra e entendam, Senhor Deus, o Teu querer. Deus, obrigado porque nos ouve. Acampa anjos e arcanjos ao redor da casa deles, aonde quer que eles vão. Deus, abençoa eles e todos da família, todos os membros da família, que todos que olharem para eles sintam a Tua presença. Deus, que as Tuas bênçãos estejam sobre eles hoje e sempre, agora e para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus, obrigado porque nos ouve. Amém. Amados, fica com Deus, que Deus te abençoe. Ore todos os dias. Confia em Deus e que Deus te abençoe.